No vídeo anterior, nós falamos sobre Deus e nós dissemos que Deus quer muito. Deus é bom e misericordioso e Ele quer muito nos proporcionar seus tesouros, suas graças, como paz e felicidade permanente. A questão é que a maioria das pessoas não se sentem merecedoras. Por quê? Porque carregam culpas. Não se deram o alto perdão. E essas culpas, na maioria das vezes, se encontram no subconsciente. É essa a razão porque muitos não entendem por que sofre. A causa da dor, do sofrimento prolongado. Vamos dar o exemplo, uma enfermidade prolongada. Temos um caso, uma história bonita sobre o Carlo Acutis, que foi canonizado pela Igreja Católica recentemente. Carlo Acutis, ele veio a esse mundo com um propósito, de fazer o bem, né? De usar a internet, porque nós estamos na era da tecnologia, para o bem. Mas a missão dele não era uma missão longa, era uma missão curta. Por isso que ele se foi muito cedo, adolescentezinho ainda. Mas ele não passou por um processo de sofrimento prolongado. De acordo com o que a família dele coloca, na mesma semana que ele adoeceu, ele faleceu. E foi algo suave, foi algo tranquilo. Veio à Terra, cumpriu sua missão e se foi de forma tranquila, sem dor, sem sofrimento prolongado. Por quê? Não havia culpa na mente do Carlo, do São Carlo Acutis. Ele estava livre de culpas. Então, nós vemos um sentido a partir
daí no fato de Jesus Cristo ter sido crucificado. Jesus Cristo se permitiu, na verdade, ele se permitiu passar por todo aquele sofrimento, traição, descaso daqueles que andavam com ele, abandono. Só ficaram os que realmente o amavam profundamente e não tinham medo, não tiveram medo. Sua mãe, o discípulo mais jovem, João Evangelista, uma outra parenta, né, parenta de Maria, e Maria Madalena. Qual a razão de Jesus ter se permitido a cruz? Porque Jesus, ele se colocou como o caminho, a verdade e a vida. Jesus também disse: quem vê a mim, vê o Pai. As igrejas cristãs dizem que Jesus é Deus na segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus tinha o magnetismo, o poder de fazer os milagres, de levantar paralíticos, curar cegos, enfermos de um modo geral, do corpo e da mente. Então, por que ele não se eximiu de passar por todo aquele processo, julgamento, açoites, via sacra e crucificação? Porque em todo esse processo, Jesus nos ensinou como bem sofrer, sem murmurar, sem lamentos, muito pelo contrário, né? Com serenidade. Com serenidade. Isso se deu, a crucificação se deu, aconteceu, para aqueles que não aprenderam ainda a se perdoarem. Então, quem não sabe se perdoar, olhando para Jesus na cruz, olhando para a cruz de Cristo, se resigna, porque pensa, ele, o nosso Deus e Senhor, sofreu resignado, assim também vai ser comigo. Eu vou sofrer com serenidade. Então foi um ato de grande benevolência do Cristo
ter se deixado imolar numa cruz para ensinar as pessoas a sofrerem bem quando elas não conseguem se libertarem através da fé, do conhecimento, do autoconhecimento e do amor em profundidade. Porque o autoconhecimento, o conhecimento, a fé e o autoconhecimento nos leva a destravar os processos de culpas que estão no nosso psiquismo, né? Nós dissemos psiquismo porque também está no nosso psiquismo. Mas, primeiramente, esses processos de culpa estão no espírito, no cerne do ser, que é o espírito imortal. Aí, do espírito, essas culpas passam para o nosso emocional, para o nosso inconsciente, para o nosso psiquismo, que não é a mesma coisa que espírito. Aí, num outro momento, nós podemos falar melhor sobre essas diferenças entre mente, o que é mente, o que é psiquismo, né? E qual a diferença para espírito. Mas a essência do ser, o que realmente permanece, é o espírito. Então, relembrando o que nós falamos no vídeo anterior, Jesus exortou: brilhe a vossa luz. E isso acontece quando nós realizamos essa jornada interna que se chama autoconhecimento. E esse autoconhecimento é motivado pela fé e pelo amor. Jesus falou: o amor cobre uma multidão de pecados. Então, quem ama muito e se devota à prática do bem, não tem tempo para ficar se culpando. E esse bem realizado proporciona uma higiene espiritual e mental, nos liberando, nos destravando dos processos de culpas. Então, fica a mensagem, fica o alerta. Precisamos estudar mais, nos desapegarmos tanto dos
quereres e dos afazeres desse mundo e estudarmos mais sobre espiritualidade e nos esforçarmos pelo autoconhecimento, para assim nos tornarmos pessoas mais leves, livres e felizes.